Realmente é uma honra muito grande e falar num momento de registro de todas as questões que possam ter sido de algum interesse em relação à nossa gestão. Talvez o mais importante movimento seja efetivamente de agradecer a todos os associados do Instituto. O Instituto é hoje aos 100 anos, o que é graças à participação de todos os associados de todos os tempos, que construíram essa instituição com tijolos de ouro e fizeram com que hoje possamos celebrar uma instituição de respeito no ambiente da advocacia e fora dele. Portanto, a minha primeira saudação é de agradecimento à grande comunidade de associados e associadas do Instituto dos Advogados do Paraná. Todos se destacaram, todos tiveram o seu valor, mas no momento em que se registra para a posteridade uma ideia de como era o Instituto, como foi o Instituto, é evidente que são necessárias homenagens. E eu presto uma homenagem na pessoa de dois dos mais queridos ex-presidentes do Instituto. Um que já não está mais entre nós, Dr. Carlos Fernando Corrêa de Castro, que me ensinou coisas da advocacia e coisas da vida. Grande amigo do meu pai, meu primeiro estágio, ensinou a ética profissional acima de todo e qualquer outro interesse. A segunda pessoa é o professor Egas, professor de todos nós, que sempre me deu muito apoio e muito prestígio. E é na pessoa do Dr. Carlos Fernando e do Dr. Egas, do professor, querido professor Egas, que eu faço uma homenagem a todos os ex-presidentes, todos os queridos ex-presidentes, com quem eu tive a honra de conviver e aqueles que eu não conheci, com os ex-conselheiros, com aqueles diretores, com todos os que colaboraram para que o Instituto tivesse alcançado os 100 anos. É uma alegria, de fato, poder celebrar o Instituto dos Advogados do Paraná apoiado nessa luz histórica daqueles que construíram o Instituto. E isso, para mim, é efetivamente uma honra. Eu considero que eu sou um mero figurante nesse grande teatro de estrelas, de celebridades que fizeram do Instituto o que ele é hoje. Tenho a tranquilidade de assegurar que sozinho não teríamos realizado nada. Contei com a vice-presidência do Dr. Ivan Xavier Viana Filho. Tive como diretor administrativo o Dr. Tarcísio Araújo Kretz. Secretário-geral participou da minha gestão Gilberto Guimarães Monastier. O diretor cultural da nossa gestão é o ex-presidente Eduardo Alberto Marques Virmon, e também o diretor de patrimônio Vicente de Paula Santos, concluindo esta lista com a incomparável contribuição que nos fez o Estevão Lourenço Correia como diretor da revista. O diretor financeiro, talvez eu tenha esquecido justamente para poder enaltecer, nosso querido falecido amigo Luiz Alberto Rego Barros. Com ele tive as mais agradáveis conversas, os mais acalorados debates. Começamos a nossa gestão com a oração de um estimado amigo, colega e professor da Universidade Federal do Paraná, Dr. Luiz Edson Fachin. Ele fez a nossa saudação e destacou aspectos relacionados à justiça de hoje, à justiça do presente e à advocacia do futuro. Isso fez com que a nossa gestão tivesse um ânimo, porque vínhamos de um questionamento aprofundado das instituições relacionadas à administração da justiça e como o exercício da advocacia se acomodava nesse ambiente. Também inesquecível foi o dia em que aprovamos nessa mesma sala a indicação do Dr. Newton José de Sisti para receber o título de sócio benemérito da nossa instituição. E assim foi feito no nosso primeiro jantar de encerramento do ano. A histórica reunião que realizamos em maio de 2012 na residência do professor Egas. Naquela ocasião, acometido de uma enfermidade passageira, ele não podia se locomover. Eu convidei o professor Egas algumas vezes para vir no Instituto, ele dizia, não posso ir. E eu disse, professor Egas, se o senhor não pode ir ao Instituto, o Instituto vai à sua casa. Falamos com Isabel, sua querida esposa, que nos acolheu, foi uma anfitriã exemplar, e lá realizamos uma reunião onde debatemos, com a participação ativa do professor Egas, a identidade dos institutos dos advogados, especialmente do Instituto dos Advogados do Paraná. E eu me permito uma pequena curiosidade. Naquele momento, nós encontramos
no coração da casa do professor Egas, um pequeno móvel, onde que se acomodava uma homenagem que ele havia recebido do Instituto dos Advogados Brasileiros. Sentamos em torno dessa homenagem e ele explicou detalhadamente. Ali estava a medalha Teixeira de Freitas, uma honraria que há poucos foi concedida e que ele considerava, naquele momento, a maior honraria que ele havia recebido. Pois tempos depois, na gestão do querido presidente José Lúcio Glombe, o professor Egas ingressou aqui no Instituto com o diploma e com a medalha, dizendo: gostaria de deixar consignados os maiores prêmios da minha vida ao Instituto dos Advogados do Paraná. E assim eu fiz. Essa parede está ilustrada com o diploma e atrás de mim está a medalha Teixeira de Freitas. Uma das realizações que vem se repetindo no Instituto, na minha gestão tive a honra de também participar de uma delas, que foi o prêmio Francisco Cunha Pereira Filho, dedicado a trabalhos jurídicos de pesquisa, investigação e crítica sobre a liberdade de expressão. Naquele momento, na minha gestão, nós fizemos um título voltado à liberdade de imprensa, uma vez que naquele momento se discutia se haveria ou não espaço para uma nova lei de imprensa e se isso interferiria ou não com as liberdades democráticas. Os trabalhos foram maravilhosos, foram premiados, e os trabalhos vencedores foram todos publicados na revista do Instituto, né? Realizamos uma homenagem com a presença do ex-governador Jaime Lerner. Nesse momento, o ex-governador se encontrava no Rio de Janeiro, teve a sorte de encaixar a sua chegada a Curitiba minutos antes do início do nosso jantar. E lá dissertou a respeito de patologias urbanas, as grandes cidades, e como ele enxergava que mesmo situações muito difíceis poderiam ser consertadas a partir de um olhar com mais ternura para as cidades. Ele dizia que a acupuntura era um mecanismo, com, obviamente, a licença da expressão, para ser utilizada no conserto das cidades. Nós começamos no Instituto, a gestão do Instituto, sob uma luz forte de uma revelação jornalística. O Brasil tinha mais faculdades de direito do que o resto do mundo somado. E também o número de advogados, estava aí dentro de um quadrado que se basicamente podia visualizar, era absurdamente crescente esse gráfico, o número de advogados. Naquela ocasião, eu me lembro de ter comentado isso com o presidente nacional da Ordem, ex-presidente nacional da Ordem, Alberto de Paula Machado. Nós tínhamos em Curitiba 25 mil advogados, para 1.800.000 pessoas contadas no censo, que então se encerrava naquele ano. A nossa gestão, em conjunto, deliberou: vamos realizar um plano de trabalho apoiado nestas duas realidades. No ensino jurídico, essa multiplicação doentia de faculdades de direito, e o exercício da advocacia. E estas foram as duas bases sobre as quais nós apoiamos as nossas ações durante o ano, inclusive com a participação nesses eventos de amplo debate sobre essas questões dramáticas da realidade, que, aliás, permanecem até hoje, né? Também, sem mérito algum a mim, e todos os méritos que puderem ser creditados hoje sejam no nosso grupo de trabalho. Mas nós conseguimos verificar que o papel do Instituto dos Advogados, depois da reforma, que retirou uma participação política importante na OAB, passou a ser ponto crítico. O que é que devem os institutos fazer? Devem os institutos ingressar ou não no ambiente político, ou devem os institutos se manter atrelados a essa investigação cultural, científica, que lhe parece ser própria? E essa foi a conclusão principal que chegamos, que o problema estrutural, quer dizer, que a rigidez estrutural não correspondia a uma adequada função desses institutos. Portanto, havia uma estrutura adequada, mas um desvio de função notável. E passamos a compreender, com base nessa linha de trabalho, nesse plano de trabalho, que o verdadeiro papel do Instituto dos Advogados, não só do Paraná, como do Brasil inteiro,
parece ser o de fomentar a discussão crítica, funcionar como uma espécie de uma consciência das instituições jurídicas e permitir que elas mesmas encontrem os resultados que levarão a suas atuações com excelência. Fazer com que dos debates dentro do Instituto saiam as principais ideias que serão utilizadas por essas instituições. Não é possível que tenhamos tantas faculdades de direito. De algum modo, esta estrutura deverá ser acomodada a uma realidade e não, ao contrário, haver um desvio de função. E o exercício da advocacia também deve receber. A Ordem dos Advogados está muito bem organizada, mas nós precisamos encontrar mecanismos para que o mercado logo não fique inundado de advogados sem trabalho. Os institutos, não só os Institutos Advogados do Paraná, aqui sim há uma importante referência ao seu fundador Pânfilo de Assunção, mas os institutos em geral desempenharam este papel de alicerce, de bases sólidas sobre as quais se construiu a advocacia organizada nesse país.